queridos alunos do 8º ano, aqui é a Proellen. Essa é a nossa primeira videoaula sobre releitura de parábola. A primeira videoaula de LPT, para que vocês possam então estar tirando dúvidas, voltando os vídeos caso vocês tenham essas dúvidas, e entrando em contato, deixando seus comentários aí no vídeo, para que essas dificuldades sejam sanadas, tá? Então, nosso primeiro conteúdo já foi até iniciado em sala de aula, mas nós vamos fazer agora um embasamento mais aprofundado. É releitura de parábola. O que é uma parábola? Vamos acompanhar aí? Narrativa curta, cujos temas são extraídos da vida cotidiana. Transmite uma mensagem direta sobre as consequências de uma ideia, atitude ou ação, protagonizada por seres humanos típicos, provoca um estado emocional de consciência, sendo também didática. Então nós podemos entender aí que existem características bem aprofundadas numa parábola. Elas nos levam a aprender determinada coisa, nos aprofundam em determinada experiência e fazem uma comparação da história com a vida cotidiana das pessoas. A parábola, ela quer mexer com a pessoa, provocar a pessoa no sentido de que faça com que ela entenda a mensagem que eu quero transmitir com a parábola. Então são várias parábolas que nós podemos até verificar que existem na Bíblia. A parábola do semeador, a parábola das 10 virgens. Existem parábolas que realmente elas fazem um enfoque no pretérito passado com a narrativa que traga aí essa pessoa para uma condição de reflexão. Vocês entenderam aí? Então vamos agora narrar parte de uma parábola que vocês conhecem. Vamos prestar atenção agora? A ovelha perdida. Então Jesus contou esta parábola. Se algum de vocês tem 100 ovelhas e perde uma, por acaso não vai procurá-la? Assim, deixa no campo as outras 99 e vai procurar a ovelha perdida até achá-la. Quando a encontra, fica muito contente e volta com ela nos ombros. Chegando à sua casa, chama os amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Pois eu lhes digo que assim também vai haver mais alegria no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados, do que por 99 pessoas boas que não precisam se arrepender. Lucas 15, 3 a 7, galera. Está disponível aí na Bíblia Sagrada. Essa parábola aí, ela traz algumas características que eu queria mostrar para vocês agora. Vamos então para a nossa primeira característica. Origem na tradição oral. A maioria das parábolas, elas eram narradas oralmente. Então vocês podem perceber que as narrativas em que encontram-se na Bíblia em forma de parábolas, elas eram contadas por alguém. Então esse contar nos remete à oralidade. É quando eu verbalizo a história que eu quero contar. Então a origem da parábola está na tradição oral. E entender esse contexto nos remete então à condição do leitor e à condição de quem quer passar a mensagem. Então quem passa oralmente permite com que haja uma ênfase maior de significado, de emoção transmitida aí, tá, gente? A segunda característica da parábola é que ela é uma narrativa simples e curta. Gente, nada longo. Se eu quero passar uma mensagem, que essa mensagem evoque algo simples, eu quero transmitir, como por exemplo na ovelha perdida, ele tinha 100 ovelhas, perdeu 99. Ele sempre traz ali algum traço prático para que a pessoa entenda. No filho perdido, do filho pródigo, né? Ele fala que o filho, ele pediu a parte que ele tinha e simplesmente abandonou. Então ele fala de significados ou de condições, situações de vida cotidiana simples para que o leitor entenda e compreenda depois a reflexão que ele vai fazer daquela mensagem. A terceira característica, então, é que tem pouquíssimos personagens. Na ovelha perdida nós encontramos aí apenas o
a ovelha, as ovelhas, e aquele homem ali que é representado pelo pastor que cuida das ovelhas. No caso do filho pródigo, nós temos aí o pai, o filho, e também tem um segundo filho, mas são pouquíssimos personagens aí que são apresentados nessas parábolas. A quarta característica das parábolas é que elas apresentam aí histórias cativantes, histórias que comparam. No final da história das 100 ovelhas, que o pastor perdeu uma ovelha, há uma comparação em que Jesus faz com aquele filho que se desgruda dele. Na parábola do filho pródigo também, ele faz esse paralelo das pessoas que se desprendem dele, que ele com muito amor e carinho vai buscá-las, vai ampará-las. Então assim, sempre tem aí no final uma comparação. A quinta característica, gente, das parábolas é que são de pessoas representadas por pessoas. Jesus é uma pessoa que retrata a vida de outras pessoas. Ou seja, o narrador, ele apresenta oralmente o que ele quer encontrar. Então, é uma pessoa, nunca retrata objetos, animais, mas sim pessoas em situações cotidianas de vida, que retratam aí uma história significativa de vida para quem vai ler ou ouvir de forma oral, né, aquela parábola ali que foi direcionada a alguém ou a algum contexto. A sexta característica é do foco narrativo, gente. Vamos nos prender agora à questão do foco narrativo. Terceira pessoa. Então é ele, ela, eles ou elas. E sempre há uma referência para o alguém, o estado de alguém, a condição de alguém, a condição de vida, onde aquela pessoa estava, o que ela fazia, qual a característica de personalidade. Então o autor ele vai sempre se referir a alguém de sobremodo na terceira pessoa, tá bom? Então fiquem ligados nessas características para quando vocês forem reproduzir o texto de vocês, vocês fazerem aí de forma relacionada com essas características, tá, gente? Uma característica das parábolas é que ela apresenta o pretérito como tempo verbal. Então, o tempo verbal é sempre direcionado ao passado, a uma condição passada. Haviam 100 ovelhas, o filho pródigo foi, saiu, abandonou. Então, é um pretérito aí imperfeito que mostra um passado um pouco mais distante, né? Que apresenta então características de vida desses participantes aí no passado. A nova característica, gente, é que há um argumento para se provar algo. Eu nunca apresento essa situação da história aí sem nenhum argumento. Quando Jesus termina de falar das ovelhas, ele apresenta uma comparação, argumentando por que que uma das ovelhas foi perdida. Quando essa ovelha foi encontrada, o que o pastor fez? Ele comemorou, ele cuidou da sua ovelha, enfim, ele traz algo ali significativo que vai dar para a pessoa que lê uma prova de que realmente aquela história ali, ela tem uma fundamentação na realidade para gerar naquela pessoa algo positivo. A nona característica, gente, está no almanaque também de vocês aí, tá? Na página 10, apresentam elementos das relações interpessoais. Apresenta amizade, valorização, busca. Então tem relações afetivas entre pessoas, para que elas possam ser demonstradas qual o objetivo da parábola, não é fazer com que a pessoa ela mude a sua forma de pensar, empregue ali uma ação moral, uma percepção moral da ação positiva das pessoas. Então eu preciso falar de comportamento, eu preciso falar de pessoas para que quem lê a parábola, ela se compare ou traga algo de benefício para si próprio. A nona característica, gente, é que ela apresenta uma verdade comum. Essa verdade, ela vai estar presente em todas as Bíblias que você ver ou ouvir. Todas as pessoas que falarem dessa parábola, elas vão ter um mesmo desfecho, elas vão ter uma mesma interpretação.
Então é uma verdade comum. Quem lê entende essa parábola, entende que eu quero te levar àquela condição, tá? É isso aí, que é a verdade comum. E a última característica são dos valores morais, éticos, espirituais, que são explícitos ou implícitos. Não precisa necessariamente falar que você precisa fazer aquilo para você herdar aquilo, mas implicitamente aquela parábola ela pode estar apresentando aí valores morais de como eu devo me portar, de como eu devo executar, o que eu preciso mudar para ser melhor. Então a parábola ela tem essas características aí. Eu vou mostrar para vocês agora no nosso infográfico, tá? A sequência da narrativa. Peraí, Ellen, já que eu tenho que fazer uma narrativa curta, com poucos personagens, eu tenho que dar ênfase aí numa questão histórica. Então, qual é o meu infográfico e quais são as sequências da minha narrativa? Eu vou apresentar isso em imagens agora para vocês, tá? Observem aí agora, gente, neste infográfico, a sequência da narrativa. Primeiro, na história da ovelha perdida, nós temos aí um fato inicial, a perda da ovelha. Esse foi o fato. Então a parábola ela vem provar como é grande o amor do bom pastor por uma ovelha que seja, mesmo tendo ela se afastado. Então é o fato inicial. O que eu quero provocar no meu leitor? Segundo passo que a narrativa sequencialmente deve conter: o desenvolvimento da ação. Então, se eu apresentei o fato, eu tenho que desenvolver o fato. Então, o pastor, ele sai à procura da ovelha. Olha a ação, ele sai. O verbo sair denota a ação do pastor diante da procura aí. Ele não desiste até encontrá-la e colocá-la em segurança. Então, aí nós temos a ação sendo desvelada, ocorrendo aí. Próximo passo, gente, nós temos o final da ação. A ovelha é encontrada e o pastor festeja o evento com os amigos. Percebam que nós temos aí um desfecho. A história começa e ela tem um desfecho. A ovelha é encontrada e o pastor festeja. E o clímax, qual é o final mesmo de toda essa história? O que ela representa para a minha vida? Os seres humanos são representados pela ovelha, então é a comparação das ideias, percebam? O pastor representa Deus, a alegria do reencontro é comparável à comemoração que haverá no céu pelo resgate da humanidade. Então vejam aí essa sequência narrativa que nós temos aí um princípio, nós temos aí um direcionamento e nós temos um desfecho. A ação ela passa a ser executada na história. No final, dá um desfecho para essa história, mas eu preciso de um clímax. Eu preciso entender por que essa história foi contada. Qual o objetivo? Foi primando o quê? Que esse autor quis retratar algo relativo aí, então, a esta parábola, gente. Então, vocês irão responder a uma atividade que eu estarei postando agora, tá bom? Eu vou dar para vocês aí em torno de 15 minutos para que vocês respondam essa atividade. Ao final nós iremos corrigi-la, tá bom? E aí eu vou colocar uma música de fundo para que vocês possam fazer a atividade e responder, passando para mim então as respostas posteriores aí dessa produção que eu vou passar para vocês. Tá joia?